para sentar todo mundo. Vamos começar, né, o nosso trabalho, o nosso trabalho para o nosso Deus, né, começar o nosso culto, o nosso momento de adoração, nosso momento de louvor, nosso momento de nos aquietarmos na presença do Senhor. Vamos todos procurar o nosso cantinho, sentar e ficar quietinho, né? Um bom dia de novo para todo mundo, a graça e a paz do Senhor. Né? A gente fica grata por cada um de vocês que estão aqui. Nós vamos ler Atos 1, de 6 a 11. Atos 1, de 6 a 11. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurareis o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E então eles, com os olhos fitos no céu, enquanto subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E disse-lhes: Varões Galileu, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, de quem dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. Então Jesus virá. Nós estamos aqui, nesse retiro, nesse local, para continuar louvando ao Senhor, e com a certeza de que Jesus virá. E como diz o nosso tema, até que Ele venha. Mas como é bom, nós temos essa certeza, que a palavra do Senhor nos garante, de que Jesus um dia voltará, de que Jesus um dia virá nos buscar. E para isso nós precisamos estar preparados todos os dias, porque a própria palavra diz que não cabe a nós saber tempo nem época, mas a certeza que nós temos é de que Jesus virá, de que Jesus vai estar novamente por aqui, e que Ele vem nos buscar para estar eternamente com Ele. Deus, nesta manhã, nós nos colocamos diante de Ti, nos rendemos aos Teus pés, Senhor, e que nesse dia, Senhor, a porção que nós ainda vamos ouvir de Ti, possa vir de encontro aos nossos corações, e que nós possamos estar com os corações abertos para ouvir a Tua palavra e para entender e compreender o que o Senhor tem para cada uma de nós. E que a cada dia, Senhor, nós possamos reconhecer tudo que o Senhor tem feito, as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nesse momento também, ó Pai, eu quero te pedir pelo Mateus. Mateus hoje está fazendo prova na AOB, e que o Senhor possa abençoá-lo. Assim como ele passou todo esse período firme, estudando, se dedicando, que ele possa ser bem sucedido ali naquela prova. E nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero passar a palavra para o louvor. Cadê a equipe de louvor? Estão ali escondidinhos. Enquanto eles chegam, eu quero falar do André. Quantos aqui já conheciam o André? O André é filho da nossa irmã Eliette, que faz parte dessa diretoria que estamos saindo. A Eliette não pôde vir, né, mas
o André está aqui com a Carol e o filhinho deles, né? E eu quero agradecer vocês, porque ontem eu chamei para receber os mimos, mas aí eu comecei a conversar aqui, quando eu vi, vocês já estavam tudo saindo. Meu muito obrigada. Como é maravilhoso ter vocês no nosso meio, como é bom, como é agradável a gente ouvir esses hinos e participar e acompanhar. Então, vocês têm sido bênção, e que por onde vocês andarem, vocês possam continuar sendo bênçãos. Bom dia, irmãs. Graça e paz do Senhor. Amém? Que dia lindo. A gente está muito feliz porque estar na presença do Senhor é o melhor lugar do mundo. Mas daí a gente está triste porque daqui a pouco tem que ir embora. Mas, até que Ele venha, estaremos servindo ao Senhor, cada um na sua igreja, cada um na sua casa, cada um no seu trabalho, cada um no seu lugar. Amém? Então, esta manhã é uma manhã de gratidão. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: que bênção que Deus criou você. Graças a Deus porque Deus te criou. Que bênção que Deus fez você assim, desse jeitinho. Com esse cabelo, com esse nariz, com essa boca. Glória a Deus. Glória a Deus, porque nós não fazemos parte da turma do AI. Amém? Quem foi na palestra sabe o que eu estou falando. Quem que é a turma do AI? Sai fora da turma do AI. Entra na turma daqueles que agradecem, daqueles que glorificam, daqueles que dizem: eu sou grato por tudo que o Senhor tem me dado. Glória ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos declarar isso através do louvor, através da adoração. Salvação poderosa, glória ao Senhor, aleluia. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo, me foi dado como herança em eterna. Prova de um amor
seja verdade todos os dias, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Que você levante todos os dias dando glórias a Deus, agradecendo pela vida, agradecendo pela salvação. Que o Senhor Jesus seja a canção da sua vida todo o tempo, até que Ele venha, que você tenha prazer em servi-lo e adorá-lo. O inimigo vai se levantar muitas vezes e de várias formas para tentar puxar o seu tapete, dar um tropeção. Mas Deus é maior para te sustentar, para te levantar, para te usar, para te abençoar, em nome de Jesus. Até que Ele venha, eu quero servi-lo e adorar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus pagou na cruz em meu lugar. Oh, glória e aleluia. Maranata. Jesus em breve virá. Aleluia, aleluia. O dia e a hora palavra eu confiarei, até que Ele venha eu quero servi-lo e adorá-lo. A sua vontade eu desejo fazer, que o Deus de paz santifique o meu ser e me conserve irrepreensível
eternamente viver. Agora eu quero ouvir você, o dia e a hora, as vozes. A sua vontade eu desejo fazer, que o Deus de paz santifique o meu ser e me conserve irrepreensível, para com Ele eternamente viver, eternamente viver, eternamente viver. Jesus veio. Aleluia. Oh, que certeza maravilhosa. Não deixe nunca ninguém roubar isso de você. Jesus voltará, porque Ele prometeu. E Ele prometeu porque Ele é Deus. E Deus é Deus. Se você for curado, Ele é Deus. Se você não for curado, Ele é Deus. Se Ele fizer do jeito que você quer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Isso é maravilhoso demais. Ontem eu compartilhei com as irmãs um pouquinho. Irmãos, o inimigo tem lançado muitas setas de mentira na vida dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, dizendo para a menina que ela só tem corpo de menina, mas que na verdade ele é menino. Dizendo para o menino que ele tem corpo de menino, mas na verdade isso é do inferno. Deus nunca erra. Se Ele te fez mulher, é porque você é mulher. Se Ele te fez homem, com amor, mas fale com convicção. Deus nunca erra. O que é diferente disso, alguém falar diferente disso, não vem de Deus, é do inferno. E nós estamos sendo bombardeados com mentiras. E às vezes a gente, será? Será? Não. Deus nunca erra, nunca erra. Porque Ele é Deus, Criador de todas as coisas. Ele é Deus. Está acima de tudo, do controle de todos, controla tudo. Você é uma mulher, porque Deus escolheu. Se vier na sua mente e se eu fosse homem, e se eu vestir? Sai fora em nome de Jesus. Se você é homem, Deus te fez homem. E glória a Deus por isso. Deus é Deus. Ontem eu compartilhei aqui de dois testemunhos. Aí as irmãzinhas vieram, Keila, você falou alguma coisa errada. Tá bom, vamos corrigir. A irmãzinha que eu falei para vocês que ficou 4 anos, ela ficou 6 anos na cadeira de rodas. E hoje ela está aqui louvando o nome do Senhor. Levanta a mão, irmãzinha Lupércia. Levanta, glória a Deus. É o Deus que cura. É o Deus que cura o câncer dos ossos. Que a medicina diz que em 4 anos ela morreria, não teria mais chance. Ela está aqui. Hoje ela, irmãs, eu sou ruim de nome assim, mas o que eu sei é que Deus curou. A irmã não estava enxergando e agora ela está. Deus é Deus, e eu sei que na sua vida Deus já fez e fará muitas coisas, em nome de Jesus. Esse cântico tem uma parte que diz assim: não adoro pelo que Ele faz. Eu só penso um pouquinho diferente. Eu também o adoro pelo que Ele faz. Mas isso não é, a prioridade não é pelo que Ele faz. Eu tenho que adorar pelo que Ele é. Se Ele quiser fazer, amém. Se não quiser, amém. Ele é Deus. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Oh Deus, o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. Aleluia. Minha fé não está firmada
nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim, o amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar der bom, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim, o amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. Nós vamos orar. Irmã Margarida, vem orar para nós. É a irmãzinha mesmo. Eu quero que você agora apresente diante do Senhor aquilo em que às vezes você está com dúvida. Aquilo que você ainda tem pensado, mas Deus, por que isso? Apresente diante do Senhor nessa hora. Deus é Deus, minha irmã. Deus é Deus. Deus faz grandes coisas. Apresenta, faça agora, abaixe a sua cabeça. Faça agora a sua oração. Entrega para o Senhor. Talvez você esteja resistente aí. Ah, não, isso aí eu resolvo. Ah, se não, você está na turma do ai. Ah, não tem jeito. Meu filho não tem jeito não. Meu marido então piorou. Esse meu chefe, patrão. Irmãs, em nome de Jesus, Deus é Deus. Deus inclina o coração do rei para onde Ele quiser.
Deus faz infinitamente mais. É com esse Deus que nós estamos falando. É a esse Deus que nós nos dirigimos. É a Ele que nós recorremos. Porque foi Ele quem nos salvou. Foi Ele quem enviou o seu Filho. E é Ele quem voltará. É com Ele que nós estamos falando. É Deus vivo, verdadeiro. Abre o teu coração nesta hora. Vou pedir para a irmã Margarida orar. Deus conhece o coração de cada irmã aqui, irmão. E também que o Senhor depois nos leve em paz também. Que assim como a gente veio, o Senhor nos leve em paz também, em nome de Jesus. Vamos orar? Glória a Deus, aleluias. Como é maravilhoso estar aqui, né? Na presença do Senhor, com as nossas irmãs tão amadas. Irmãs, e continuar crendo no poder da oração. Eu sou testemunho vivo que orei pelo meu marido 40 anos. E hoje ele está na igreja para louvor e honra do Senhor. Porque muitas vezes a gente quer desistir, muitas vezes a gente quer parar. Fala, Senhor, não dá mais. Mas a palavra do Senhor vem e fala, ser forte e corajoso. Continua lutando, continua crendo. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluias. Senhor nosso Deus. Oh Senhor, como estamos felizes, porque temos o Senhor como nosso Deus. Deus, como é maravilhoso confiarmos no Deus que servimos, aquele que tudo pode, aquele que faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Por isso, Senhor, nosso coração se alegrou tanto e continua se alegrando nesses dias, aqui com a tua doce e santa presença. Deus, que nós possamos estar a cada dia mesmo, crendo nesse Deus, buscando, ainda que as coisas não aconteçam da maneira que a gente quer. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para nós, Pai. Deus nos dá um espírito confiante, nos dá um espírito crente verdadeiramente no Deus que servimos, Pai. Deus, toma a direção, continua tomando a direção desse trabalho. Deus, continua abençoando as nossas irmãs que estão aqui, que vieram, Senhor, de tão longe para te adorar, para te exaltar, para engrandecer o teu santo nome. Que o Senhor possa estar cuidando de cada uma, aquilo que cada uma veio buscar, que o Senhor possa estar abençoando e que nós possamos estar crendo até que o Senhor venha, Pai. Muito obrigado, Jesus, que nesse dia que vamos voltar para nossos lares, que o Senhor possa se fazer presente, que o Senhor possa estar indo à nossa frente, que ao chegarmos em casa, nós possamos ser diferente, que através de tudo que aprendemos aqui, Senhor, que nós possamos ser transformada verdadeiramente pelo teu amor e esperada na tua volta, Senhor. Assim nós oramos gratos por todo o bem que o Senhor tem nos feito. No nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia.
ao Senhor. Podeis sentar, amadas. Aleluia. Eu louvo ao Senhor. Eu quero agradecer oficialmente, publicamente, por estar aqui nestes anos. Foi Deus quem decidiu, foi Deus quem me deu oportunidade. Não sou mais que ninguém, não sou melhor que ninguém. Eu agradeço a Deus pela confiança da liderança, agradeço a Deus pelas oportunidades. Irmãs, as irmãs não têm noção o quanto que Deus ministra ao meu coração, o quanto que Deus fala comigo nesse tempo que a gente está aqui. O quanto que Deus usa a sua vida para falar comigo. Agradeço a Deus a equipe, agradeço a Deus a oportunidade. Teremos aí um novo ano pela frente, estamos orando, eu e meu esposo, para saber para onde Deus vai nos mandar. Deus é Deus, e eu louvo a Deus por isso. Agradeço o carinho das irmãs, agradeço a atenção, agradeço as orações, agradeço o abraço. Eu tenho aqui umas mini fãs, elas são uma benção, essas meninas, elas me abraçam tão gostoso. Agradeço a Deus as oportunidades, e continue orando, irmãs. A gente precisa muito de oração. E só para fechar, tem algumas irmãs que, eu quero um pendrive, reservou o pendrive e tal. Então, assim, você não pode esquecer de buscar, tá bom? Obrigada pelas irmãs que apoiaram o nosso ministério, adquiriram CD. Se você quer pendrive e não tem, leva o CD, porque daí você transforma em pendrive, tá bom? E atrás do meu CD tem meu e-mail, tem WhatsApp. Então, pode ligar, pode conversar, falar o que precisar e pedir, enfim, a gente vai conversando. E eu sei que Deus tem bênçãos para a sua vida. Que através deste CD, você também produza frutos de louvor para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe. Pastor, vai chamar? Vamos orar? Pastor, o irmão tem sido tremendamente usado pelo Senhor nesses nossos encontros. Eu louvo a Deus por isso. No ano retrasado, quando o irmão falou sobre... É um testemunho sobre Provérbios. O irmão estava até escrevendo um texto. Eu tinha o meu coração muito amargurado, muito pesado. Porque nós temos 4 filhos, 2 estão com o Senhor trabalhando e 2 não estão. Isso pesa uma culpa. Filho de pastor, não está na igreja. Há uma cobrança muito grande. E o irmão foi tremendamente usado quando disse que Provérbios 22:6 não é uma promessa. É poético que a gente tem que falar de Jesus sim, a gente tem que mostrar para eles o caminho, para eles terem uma escolha, que a salvação não é automática. Se eu falar, ele, quando for grande, vai ser salvo, né? O irmão não imagina o quanto, na minha vida, o irmão tem sido usado por Deus. Eu louvo a Deus por isso. Então, eu vou continuar falando para os meus filhos, eu vou continuar orando pelos meus filhos, para que eles escolham o Senhor Jesus. Não sei se você conhece algum caso assim. Não desista, não tenha culpa sobre a sua vida. Fale de Jesus, ore por eles, e Deus fará uma obra muito grande em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esse dia. Nós só estamos vivos porque as tuas misericórdias se renovaram nesta manhã. Nós só estamos vivos porque o Senhor decidiu isso, nos dar vida, nos dar fôlego, nos dar condições de estarmos aqui. Nós te louvamos porque o teu amor é eterno, o teu amor é profundo, é incomparável, e o teu amor nos alcançou através do Senhor Jesus, ali na cruz do Calvário. Obrigada porque o véu foi rasgado. Obrigada pelo novo e vivo caminho que temos através de Jesus. Obrigada pela tua palavra que é viva e eficaz. Que agora, ó Deus, em nome de Jesus, a gente aquete o nosso coração. E que o nosso coração seja solo fértil para receber a palavra que o Senhor tem para nós e que será enviada e transmitida pelo teu servo.
que aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, ele seja tremendo, continue sendo tremendamente usado pelo Senhor. Dá-lhe unção, dá-lhe porção dobrada, e que saia de nós todo o espírito de incredulidade em nome de Jesus. Que nós recebamos a tua palavra e depois possamos colocá-la em prática, com amor e com alegria, até que o Senhor venha. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Bom dia, irmãs e irmãos, na graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Nesse grupo é fácil perguntar, todas animadas e bonitas. Né? Que coisa boa que nos reunimos assim. Nós fizemos uma alteração no funcionamento, no cronograma da denominação, no concílio há 4 anos atrás. Nós geralmente tínhamos o concílio e a eleição da nova liderança denominacional no finalzinho do ano, final de novembro para dezembro. E houve uma proposta há 4 anos que seria melhor fazer o concílio mais cedo para que a pessoa que for eleita ou as pessoas que fossem eleitas pudessem se ajustar, se preparar para assumirem a função na liderança. Especialmente na MEAN, a pessoa pode estar no pastorado. No caso atual, por exemplo, o pastor Luiz César é o reitor do seminário. Então, era para fazer esse tempo de transição. Então, nesse período, nós temos 2 presidentes na denominação pela primeira vez. O presidente eleito, que é o pastor Luiz César, com a liderança dele, e o presidente em exercício, que sou eu, até o dia 31 de dezembro. Então, desde quando planejamos o concílio, entendemos que a tarefa de estar com vocês hoje era uma compromisso de viagem, como a gente previa que aconteceria. Então, ele não está conosco hoje, mas ele é o nosso presidente eleito para a partir de 1º de janeiro. Tá? Eu tenho ouvido algumas vezes sobre essa questão de apoio. Gente, o apoio da liderança nacional da MEAN é nada mais do que a obrigação da gente. É tão natural que a gente deva apoiar as irmãs no trabalho feminino. Na verdade, se a gente for fazer um balanço, nós temos um débito, uma dívida para com as mulheres em ação nas nossas igrejas e nas lideranças, que a gente nunca vai ser capaz de pagar. Desde quando eu me entendo por gente, frequentando a igreja, que se sabe que as mulheres fazem o trabalho pesado na igreja o tempo todo, em todo lugar. Então, o ministério feminino é fundamental na história de uma igreja local e na história da denominação. Então, a gente nunca fez mais do que aquilo que é natural, que é obrigação, e tem a ver com os outros departamentos. Também com os jovens, a gente tem estado junto, deve estar envolvido, departamento de oficiais e seminário na editora. Então, a parte do ministério é esse de dar apoio. E, às vezes, se pergunta, e a nova liderança vai apoiar? Vai apoiar, gente, não tenham dúvida disso. Pastor Luiz César foi presidente da denominação num período que eu era reitor do seminário. Me lembro que coincidiu uma viagem que, com a morte do meu irmão mais velho, faleceu em um acidente. E, gente, que coisa extraordinária a presença dele, desde o primeiro contato, me buscando no aeroporto, acompanhando. Que amigo precioso. Conheço o pastor Luiz César desde antes de ele ser seminarista. Ele foi meu aluno desde o 1º ano. E eu fui reitor do seminário quando ele era aluno do seminário. Eu não sou velho, viu? Então,
e é uma pessoa extremamente fiel, é um homem muito zeloso, muito sério naquilo que faz, certo? Então, a questão de estilo, vocês vão perceber que o estilo é diferente. Eu sou essa mosca morta, né, assim, mais tranquilo. Ele é um pouco mais 2.0 com turbina, né, mais firme, mais animado assim. Somos diferentes, mas somos todos servos do Senhor. A Lília pode aproveitar muito o fato de que o esposo dela faz parte da MEAN, da diretoria da MEAN. Então, vocês têm um ponto de contato muito próximo, diretamente com a liderança da denominação também. Tá? E a gente, em relação a Augusta, só tem a gratidão, o carinho e o respeito pelo ministério dela. Que ministério eficaz, que dedicação, que Deus a abençoou, tem abençoado. E uma coisa que eu tenho aprendido é que Deus é extremamente criativo. A gente pensa que termina uma tarefa e acabou, só sei fazer aquilo. Não é assim, não. Deus continua conosco, Ele tem tarefas novas e Ele faz, Ele usa conforme a sua graça. Amém? Vamos abrir a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23, eu coloquei no Data Show, que o Mateus vai pôr para nós ali. Olha, gente, pois é, o pastor Carlos é o meu ídolo, viu, gente? Pensa no cara. Todos encontraram? Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 32. Uma das dificuldades que nós temos é quando você está na igreja, aí o pastor tem um sermão comprido que só. Nunca vou esquecer quando a gente foi morar nos Estados Unidos, que nós fomos frequentar uma igreja e eu fiquei um período sem pregar. Aí um dia a Hélia do meu lado, porque a gente conversa aí sentado, né? Conversa baixinho. Aí ela cutucou do meu lado e falou assim: eu acho tão bom você sentar aqui no banco, ouvindo sermão. Eu falei: é mesmo? É, para você saber o tanto que banco de igreja é duro, aí você vai pregar mais curto um pouco, não é? Então, quando você tem um sermão comprido, e aí depois ele vai para a ceia e tem outro sermão, e quando são dois pastores, aí um prega um sermão e o outro sermão mais comprido ainda, né? Então a gente vai trabalhar com um sermão só no texto de Coríntios. Encontraram? Deixe-me eu abrir a Bíblia, mas tem aí no texto, no Data Show para vocês acompanharem. Diz assim, verso 23. Pois recebi do Senhor, pode passar, Mateus? Isso. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízos. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém.
algumas coisas que nós fazemos por algum tempo na vida, algumas coisas que nós fazemos por muito tempo e algumas coisas que a gente faz sempre. Vocês sabem que a Hélia, aquela mulher mais linda do mundo que estava falando aqui, ela ganhou netos recentemente. Netos gêmeos, gente. Os caras são lindos, sabe? E aí, quando eles nasceram, eu comecei a perceber algumas curiosidades na conversa das pessoas. Uma é que as pessoas falam que se eu estou babando. Eu não estou babando, vocês estão vendo que eu não babo. Então, né? Não, na verdade, eu sou bem sem graça, não sei pegar o neném, fico meio desajeitado. O negócio está meio complicado para mim. Ainda querem que eu tire foto com os dois. Então, mas eu tenho observado algumas curiosidades assim bem interessantes. Uma delas é no dia do nascimento. No dia do nascimento, a Guidinha, minha nora, foi para o hospital. Eles foram bem cedinho, de madrugada, e nós víamos de viagem para variar. A gente estava viajando e já chegamos em Goiânia, ficamos no hotel e fomos para a maternidade, logo, de modo que quando saiu do centro cirúrgico, aliás, antes dela ir, a gente orou com eles, e depois, a hora que chega o neném. Aí, começa a primeira... Gente, mas menino de hoje já nasce com o olho aberto. Olha o que é isso, o olhinho aberto, e é olho azulzinho, gente, os dois, de olhos azuis. Estou preocupado demais com as avós das meninas de daqui a um tempo, porque os caras vão ser bonitos demais. Então, olho azul, grande. Falei, gente, que coisa. Já de olho azul, não estou babando, tá? Depois, começa, mas escuta, já pegou o peito? Já pegou. Olha que coisa. Menino de hoje é assim, não é? Tem mamadeira? Já... E eu tenho notado interessante que o Calley é o nosso filho, ele fica mandando as fotos quase de passo em passo. Olha, já está olhando, já está rindo, já está isso, já está fazendo aquilo. Esses dias ele mandou uma de um deles, já estava se firmando assim, e pegando no pé do outro. Falei, é Esaú e Jacó, já está pegando no pé do outro? Que coisa rápida. Nós vimos para cá, parece, quando veio a história. Gente, eu entendi bem, parece que inventaram uma chupeta com gosto de maçã para criar. É uma maçã que... Bom, tem um negócio aí, né? Já está começando a comer maçã. Que coisinha mais linda do vovô. Foi aprendendo, está aprendendo. A questão é assim... Nós vamos aprendendo a fazer coisas básicas, desde respirar, comer, tocar, servir, andar, trabalhar. E a vida tem a ver com uma aprendizagem constante. A minha tese de doutorado nos Estados Unidos era exatamente sobre educação continuada, partindo da ideia de que todo ser humano pode e deve aprender constantemente na vida. A minha pesquisa foi mais com pastores. Pastores que estão em pastorado precisam ter a disposição de aprender sempre, aprender a fazer coisas, continuar aprendendo. Mas algumas coisas, com o tempo, a gente não vai poder fazer mais. Por exemplo, não dá certo fazer um jogo de futebol com os pastores que vieram aqui, não dá. Não é? A cabeça até sabe a jogada, não é? Mas o pessoal pode confundir se a bola é a barriga do pastor ou é a bola. Não, aí eu olhei por acaso, certo? Pode confundir, né? Não dá. Quando me chamam para bater uma bolinha, para um joguinho de futebol, eu olho e falo assim, eu acho que é melhor eu fazer caminhada sozinho, sabe? Há coisas que a gente não vai conseguindo fazer, vai deixando de fazer.
Eu estou lidando muito nos últimos tempos com os dois extremos, os netos bem novinhos e a minha mãe agora chegando perto dos 90 e lidando com Alzheimer. O problema da minha mãe, que a gente tem sofrido bastante, é porque ela acredita que ela pode fazer tudo na vida. Ela não se percebeu com 88 anos. A cabeça dela, ela se imagina na quase adolescência, na época do pai dela. Um dia desse eu achei tão gracinha, eu cheguei, ela estava me esperando, aí ela me viu e me abraçou e falou assim, Joãozinho, é tão bom que você chegou, mas você acredita que eu pensei que era o meu pai que estava chegando? Aí falou sobre o pai dela, e ela conta toda a história novamente. Uma das nossas dificuldades é que a minha mãe, até os 96 anos, andava de ônibus coletivo em Goiânia, até 86 anos, andava de ônibus coletivo em Goiânia, para cima e para baixo. Ela administrava os negócios dela, ela tem uns imóveis que ela alugava. Até uns 3 anos, ela tinha que reformar uma casa, e eu fui ajudar, cheguei para ela, perguntei, mãe, está precisando de alguma ajuda? Meu filho, o dinheiro está guardadinho. Ela nem imaginou que eu poderia ajudar conversando com o pedreiro, ou fazendo compra, porque ela tomava conta de tudo. Agora, de repente, ela percebe que não consegue fazer as coisas. Para dizer para minha mãe que ela não pode sair de casa porque ela vai se perder, é um desafio. E aí a gente tem que trancar o portão. E aquilo é uma ofensa. Ela escolheu não brigar comigo. Eu sou o filho com quem ela jamais briga. Então ela briga com os outros. E ela estava brava demais com meu irmão. E ultimamente ela perdeu um pouco das censuras, que ela fica brava de falar o que não deve, é um negócio sério. Está muito difícil para ela, porque ela quer andar de ônibus. Ela quer resolver os negócios dela. Ela quer saber das contas, do dinheiro. Um dia desse ela me perguntou assim, meu filho, você que está cuidando do negócio do aluguel? É, mãe. E a conta eu tenho uma procuração da senhora e eu cuido. Fala, meu filho, eu estou tão sem dinheiro. Você passa lá e pega uns 20 mil reais e deixa aqui para mim, para eu ter um trocadinho. Falei assim, gente, né? Uns 20 mil para ter um trocadinho em casa. Falei, olha que legal, mãe. Mas tem coisa que não vai dar. Né? Eu vou evitar uma variedade grande, até para preservar a minha mãe, a gente lidar com algumas ilustrações que podem ser usadas, mas o grande desafio é perceber que há algumas coisas que nós vamos deixar de fazer com o tempo. A gente vai mudando. Coisas que eram comuns, viagens, atividades em casa. Tem gente que não dá para varrer casa mais. Se for varrer a casa, tem que varrer a casa e já ir tomando Dorflex junto. Né? Não dá. Tem algumas coisas assim. Tem planos. Tem coisas que a gente não pode fazer, às vezes por questão financeira, por outras razões. Então, é possível que em algum momento a gente lide com tarefas que nós aprendemos a fazer quando bebês, tarefas que nós aprendemos a fazer na trajetória da vida e tarefas que nós vamos deixar de fazer com o tempo. Você se lembra de alguma que você já não anda fazendo ultimamente? Olha, quem veio ao retiro e deixou casa e veio para uma viagem, está aqui, já está muito bem, parabéns, né? Seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. É gente muito animada. Tem muita gente que já não está animada para vir ao retiro, não dá, não tem ânimo, não, só de pensar, não, vou ficar em casa, vai deixando para trás. Mas Jesus nos fala de algumas atividades que não devem cessar até o final da nossa vida e não devem cessar até a sua volta.
São atividades perenes. Em direito a gente fala de causas pétreas, aquelas que não podem ser mudadas, mesmo na Constituição. Há algumas atividades que são ensinadas pelo Senhor e elas devem fazer parte da nossa vida até o nosso encontro com o Senhor. Uma delas, a primeira delas, é um remédio para a memória. Então o texto vai dizer o seguinte: eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, deu aos discípulos e disse a eles assim: vocês devem fazer isso em memória de mim. Falando em memória, tem gente que está esquecendo das coisas ultimamente? Tem? Tá duro, né? Tem umas dicas para memória. Vamos ver um filminho de uma menina que diz que sabe tudo de memória e vai curar até a memória da minha mãe. Vamos dar uma olhada nas ideias dela. Vamos ver se dá para ver o filminho. 1, 2 e 3. Gente, acho que o Mateus esqueceu. Estado de alerta, sem causar ansiedade e a agitação que o café pode causar. Coma peixe 3 vezes por semana. O ômega 3 acelera as respostas cerebrais e melhora a capacidade de aprendizagem. Como um quadradinho de chocolate meio amargo, ele melhora a oxigenação cerebral e também dá uma sensação de bem-estar. Como uma salada de tomate com semente de girassol. A combinação da vitamina C e o cansaço mental. Adicione uma colher de levedura de cerveja no seu suco de laranja. A vitamina B da levedura de cerveja melhora as condições de transmissão de informação entre os neurônios, melhorando a sua capacidade de memória. Coma mais couve de bruxelas, couve-flor e brócolis. Esses são vegetais crucíferos que são ricos numa substância chamada sulforafano, que é um antioxidante excelente para prevenir e evitar a morte das células do cérebro, os neurônios. A rhodiola rósea, ou raiz de ouro, ou raiz dourada, como pode ser conhecida, é um excelente suplemento que pode ser tomado em forma de cápsulas e de chá para melhorar o funcionamento do cérebro, diminuindo a falta de memória e o cansaço mental. Além disso, para ter um bom desempenho cerebral, é muito importante que você garanta uma boa noite de sono e faça refeições regulares a cada 3 horas para garantir que o teu cérebro recebe energia constantemente e você tem, então, uma boa disposição mental. Olha só. O cérebro humano é constituído por cerca de 100 bilhões de neurônios que... Interessante, né? Muito bem, gente, eu sempre tive uma vontade para conhecer aquela moça que fala no final das propagandas, esse medicamento deve ser suspeita de dengue. Aí eu conheci a menina. Vamos colocar agora uma lista de medicamentos para memória, que pode ajudar quem estiver aí com problema de memória, também da internet. Olha, tem 18 dicas de remédio. Consuma amêndoas, pode ir subindo, olha que legal. Use óleo de coco, diz que é bom para a memória, certo que óleo de piqui também, né? Aposte em alimentos que contêm ômega 3, pode ir subindo, Aposte no alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Consuma canela, sem dar canelada nos outros. Use mel tualang. Que é isso, gente? Use mel, viu? Pode seguir. Aposte em ginseng, diz que é bom. Pode ir subindo. Consuma ginkgo biloba, diz que é uma beleza. Pode ter um remedinho manipulado, você toma uma cápsulazinha, fica no jeito. Use temperos e ervas com açafrão, pode voltar um pouquinho, Mateus, com açafrão, pimenta e manjericão, diz que vai ajudar a memória, vai para a memória. Tempere com azeite. Aposte no chocolate amargo, de novo. Gente, tem que comer um chocolatezinho hoje. Coma diariamente oleaginosas ou sementes. Muito bem, castanha do Pará. Pratique exercício físico. Que beleza, está aí a lista.
consuma alimentos coloridos, tome chá verde ou branco, ou azul, roxo, sigam uma alimentação balanceada, e mais um, acho que são 17, e certifique-se de que a saúde está em ordem. Então, se você tiver de problema de memória, tem umas dicas aí. Agora, veja bem, quem nos criou, o Deus que nos criou, ele sabia que a gente teria problema de memória. Certo? Aliás, vocês sabem que Deus nos criou com limites porque Ele é muito inteligente. Imagina, uma mulher já tem olfato aguçado demais. Imagina uma mulher com olfato ilimitado. Imagina um encontro desse, todas com olfato apuradíssimo e ilimitado. Deus, que é inteligente, falou, é melhor colocar um limite no olfato dessa mulherada aqui, porque senão não vai dar certo esse lugar aqui. Não é interessante? Imagina uma audição ilimitada. Você ouve tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Você fica louca, totalmente louca. Imagina qualquer um dos sentidos, de uma forma ilimitada, seria perigo. Nós temos que ter limites, porque nós não temos poderes divinos. Deus pode escutar todas as coisas, porque isso não é problema para Ele. Ele tem uma entrada, um cabo desses assim, que entra tudo ao mesmo tempo, processa automaticamente, pensa num cabo óptico, daquele de última geração, que entra, coloca tudo nos departamentos certinhos, sem problema. Meu sogro dizia que milagre é você tomar esse monte de comprimido, ele tinha um problema sério de saúde nos últimos anos da vida, falou, olha, pega aqui esses 8, 10 comprimidos, bebo tudo de uma vez e cada um toma o seu caminho lá e faz o que deve ser. Isso é que é milagre. Deus é capaz de ouvir as orações de todo mundo e é capaz de lidar com a realidade do mundo. Cada uma vai para o seu departamento, tudo direitinho. Os anjos que devem fazer as tarefas, já recebem o WhatsApp prontinho, com toda a orientação, automaticamente, que coisa mais linda. Deus tem memória ilimitada. Ele é o eterno eu sou, mas nós temos limites. Como Ele sabe que era necessário que nós não soubéssemos tudo, especialmente diante do pecado, Ele então falou, olha, é melhor não comer a árvore da vida agora, nesse contexto de conhecimento, porque isso vai ser um perigo para vocês. Todo o processo tem um programa, tem um processo, tem um plano de Deus. Sabendo que nós esquecemos, a Bíblia tem uma quantidade de alertas para o perigo de nos esquecermos dos feitos de Deus, da bondade dEle, da soberania dEle, de quem Ele é, do poder que Ele tem. E Ele, então, foi quem criou remédio para a memória, de modo que a ceia do Senhor é um desses elementos criados pela imaginação rica, gloriosa, poderosa, inteligente de Deus. Ele diz assim, olha, os crentes, mulheres e homens, eles precisam ser relembrados, isso vai ser necessário. Então, no tempo do Antigo Testamento, ele fez festas. No Novo Testamento, ele trabalhou a ceia. Ele programou um remédio para a memória. Então, hoje, não vamos tomar gin com biloba, não vamos comer chocolate amargo, não vamos comer gengibre, não vamos pegar os temperos, mas vamos tomar o remédio para a memória de Deus, para a memória da nossa alma, com duas finalidades. Em primeiro lugar, para que a nossa memória relembre
quem somos e o que Deus fez por nós. Esse quadro é um quadro do Rembrandt. Esse quadro é famoso, muito famoso, mas ele se tornou conhecido no meio evangélico, no meio religioso, não apenas evangélico, por meio de é difícil dizer se ele era pastor ou padre. Oficialmente ele era um padre, mas faz parte de um grupo da teologia da espiritualidade. O nome dele é Henry Nouwen, morreu recentemente. Há vários questionamentos acerca dele, dos ensinamentos dele, etc. Mas há um livro dele chamado O Filho Pródigo, que tem na capa essa figura. A figura é riquíssima e o livro explora a pessoa do pródigo que chega para casa, a pessoa do pai. É muito interessante, a pessoa do pai tem uma mão masculina e uma mão mais feminina, dando a ideia do Deus que está acima do gênero. Isso é um perigo nos dias de hoje, mas a ideia para Deus se aplica efetivamente, porque Deus não é homem ou mulher, Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas ele vai destrinchando, mostrando os detalhes desse retorno do filho pródigo, para lembrar quem nós somos, para lembrar o que ele fez por nós, quem é o Senhor. Mas não apenas isso, a memória, a ceia, deve ser tomada em memória do Senhor, no sentido de honrar a memória do Senhor. As autoridades do mundo todo, especialmente depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, as autoridades aprenderam a fazer uma cerimônia. É uma cerimônia ao soldado desconhecido, ou uma homenagem aos soldados da guerra tal, da Primeira Guerra, ou às vítimas do Holocausto. E então, nas autoridades, é uma solenidade muito chique. Eles se preparam bem, usam a melhor roupa, igual eu. Vocês viram? Gente, eu estou com sapatos que eu ganhei, com cinto que eu ganhei, estou na linha, estou todo chique. Então, as autoridades vêm bem chiques, elas chegam de frente, colocam uma coroa de flores em homenagem a alguém que se dedicou, que deu a vida. Quando o texto bíblico fala, vocês devem comer o pão e devem beber o cálice em memória de mim, ele está dizendo o seguinte: honrem a memória daquele que deu a vida por você. Honre a memória do seu Deus. Lembrem-se dele, lembrem-se do que ele fez por você. Torne o seu nome grande, importante, honrado. Isso é fundamental. O ser humano aprende com essas coisas. Dessas lutas nossas recentes, depois da morte do Eliezer, a gente teve uma série de atividades bem desgastantes emocionalmente. Uma delas era arrumar lá no cemitério. Então, é um cemitério desses que eles evitam agora colocar muito monumento diferente, tudo igual, mas tem um lugar para colocar uma plaquinha de granito. E aí, eu precisava mandar fazer a placa e comprar o granito e levar para o cemitério e encomendar alguém para fazer o serviço e ficar ali. E aí, sempre tenho mexido com construção, fui à marmoraria e encomendei uma pedrinha, é uma pedra pequena. O rapaz da marmoraria, o Barreto, amigo de muitos anos, assim, de vender para a gente lá no seminário, ele foi me entregar, e eu falei, então, Barreto, quanto é? Ele falou, pastor, para que é essa pedra? Eu falei, para colocar no cemitério. No cemitério? É na cova. Mas de quem, pastor? Do meu filho. Quando eu falei, ele caiu o semblante. Ficou tão sem graça.
Falou, eu sinto demais, pastor. Como que é isso? E aí me deu um abraço gostoso. Falou, como eu vou cobrar uma pedra do senhor para levar para o cemitério? E daí eu mandei fazer. Aí a gente coloca um versículo ali. E depois do versículo, você coloca e sai. E fala assim, naquele lugar está o corpo de uma pessoa que foi importante. Uma pessoa que continua importante para mim. Em memória dele, eu vim hoje para essa visita. Eventualmente eu vou lá, não gosto. Um tempo desse, o Pedro Henrique, o nosso neto, filho dele, tem uns, que ele quis tirar foto lá, bem, tem uns 2 anos, ele tinha 6 anos, cismou que queria ir lá no cemitério, ver a cova, ver o lugar. Levou um tablet, tirou umas 300 fotografias do cemitério todo, de todo lugar. Aí ele olhava e falava assim, então papai está aí dentro, pode tirar para eu ver ele? Papai está ali dentro. Ali dentro está alguém que importa muito para nós. A ideia da ceia é uma lembrança clara, aguçada, pontiaguda, mostrando para mim e para você que a sua vida custou a morte do Salvador. Você anuncia a sua morte em seu lugar, em favor de você. E então você participa da ceia, não como quem tem um lembrete qualquer, é uma memória para lembrar, mas é uma memória para honrar, dizer eu o amo, eu o respeito, eu o adoro, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é a minha salvação, Ele é a razão da minha vida. Por isso, o remédio foi dado, para lembrar e para honrar a memória do nosso Salvador. Mas a ceia tem uma segunda razão, que é o autoexame para uma vida mais santa. Então, além de em memória de mim, o texto orienta, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso tem a ver com 2 dimensões. Uma primeira é um exame de nós próprios. Um exame para verificar como é que nós estamos. Vez por outra, alguém me pergunta pelo tratamento do câncer. O meu médico, ele toma cuidado de insistir comigo com todas as letras. Seu João, o senhor não está curado. O senhor tem uma doença em remissão. Está entendendo? O senhor não está curado. O senhor tem uma doença em remissão. Não deixe de fazer o autoexame. Não deixe de fazer as tomografias. As tomografias, às vezes, elas têm uma carga de emoção juntos. Eu abracei a irmã Beth, lá de Cuiabá, que está nessa fase. Ela fez exames essa semana. Essa semana próxima é o dia de ir ao médico. E é muito interessante, porque o próprio médico, ele olha o exame, a gente vai para o médico com uma certa tensão. No meu caso, eu faço 3 tomografias sem contraste e depois com contraste. Eu tinha tumores espalhados pelo corpo. Na verdade, são os linfonodos, e eles estavam espalhados pelo corpo todo. Então, eu tenho que fazer tomografia de quase tudo, e a radioterapia também foi bem geral. Foi uma geral e tanto, né? Aí ele olha e a gente pega e verifica as marcas. Algumas vezes, a pessoa que faz a tomografia assusta, porque vê as marcas. Uma das coisas mais curiosas é que eu tive fraturas de vértebras. 9 vértebras foram fraturadas. E aí, ele sai e pergunta, escuta, o senhor teve um acidente? Quase que perguntaram se a Hélia tinha batido em mim. Não é? Eu falei, não, ela é boazinha, não bate mais não. Tá, né? Tá tudo direitinho. Né?
Aí o médico olha tudo e ele fala assim, olha, o senhor não preocupe com essas manchas aqui. A nossa preocupação, as cicatrizes vão ficar. Elas nunca vão sair. Então, tem cicatriz no fígado, tem cicatriz, não sei aonde tem cicatriz. Aí vai mostrando. Mas a minha preocupação é se ele está ativo. Mas observa no finalzinho aqui, o que o médico escreveu. Ele diz assim, está compatível com o exame anterior. Então, fica tranquilo que está bem. Aí você sai de lá todo assim, né? Agora ele me deu uma folga de 6 meses. Falou, se o senhor não tiver com saudades demais de mim, pode voltar só daqui a 6 meses. Faz os exames e tudo direitinho. Os exames são importantes. Por isso que falam tanto na prevenção de câncer de mama, fala-se tanto em prevenção de todas as doenças. Você tem que verificar. Às vezes a gente tem receio. E se eu fizer o exame e a doença voltou? Eu acho interessante o médico insistir comigo, dizendo que eu não estou curado, e ele não tem essa noção. A gente, bem na igreja, fala assim, está curado em nome de Jesus. Aí o médico fala assim, mas o senhor fica esperto, presta atenção, dá uma olhada, não deixe de fazer a revisão, não deixe de fazer os exames, faça tudo direitinho, continua cuidando, porque pode voltar. Você é um ser que já teve câncer, você é um ser vulnerável, a sua saúde é mais fragilizada, toma cuidado, isso vai ser para a sua vida. Todos os dias da sua vida, espiritualmente, nós fomos afetados pelo câncer do pecado. Biblicamente, nós não somos pecadores porque eventualmente pecamos. Nós pecamos porque é da nossa natureza. Nós somos fragilizados pela marca do pecado. O câncer do pecado alcançou o meu coração. Diferentemente do câncer que alcançou o meu físico. E o remédio pode dar certo ou não. E pode acontecer uma recidiva ou não. E que o tratamento foi sofrido à beça para mim. O câncer do pecado, ele tem garantia de cura total e absoluta. Garantia total. E o peso não é sobre mim. Não é radioterapia, não é quimioterapia, não são os remédios, não são as dores, não são as minhas veias, não tem a ver com o meu corpo, não é algo que eu possa fazer, mas o Senhor Jesus, Ele é capaz de curar absolutamente todas as dimensões da minha vida. O meu médico pode me dizer, seu João, o senhor não está curado. Ele é super carinhoso. Ele foi colega de faculdade do meu filho, nos 6 anos do curso de medicina. Ele vai me receber lá na recepção. Quando ele vê, ele já chega lá e me abraça e vem comigo. Ele cuida assim, quase como se eu fosse importante. É a coisa mais linda do mundo. Mas ele não tem o poder do médico dos médicos. O médico dos médicos, ele tem poder, porque o sangue do Cordeiro de Deus limpa de todo o pecado. Todo, absolutamente todo o pecado. De modo que ainda que o nosso corpo material, o nosso corpo mortal se corrompa, e ele vai se corromper de alguma maneira, mais cedo ou mais tarde, o nosso corpo imortal, incorruptível, ele permanece, porque a obra de Jesus é plena, é absoluta, é completa. Por causa disso, ele nos convida a fazer os exames. Faça tomografia. Faça cintilografia, faça colonoscopia, faça os PET scans da vida, faça o que você quiser, mas faça isso da sua alma também. E então ele programou para que a igreja se reunisse
E vocês viram como está tão lindo aqui? Ele programou para que a igreja se reunisse num lugar tão lindo como igreja. Ele programou para que nós nos reuníssemos e tivéssemos a oportunidade de examinar o coração, de examinar a alma, porque Deus sabe que há coisas que podem estar dentro do coração que vão fazer muito mal. Ele diz: isso não pode acontecer. Examine-se a si mesmo, olhe essas coisas e coma do pão e beba do cálice. Não apenas um autoexame, mas é também um exame da igreja do Senhor. É uma identificação com aqueles que também foram alcançados na graça de Deus. A ceia do Senhor, ela não é individual. Eu tenho acompanhado ultimamente um hábito de ministrar, ou de ter ceia num casamento. Eu ainda não fiz isso. Tem um casamento e aí o pastor dá a ceia para os noivos no casamento. A primeira vez que eu deveria fazer isso, eu fui pego de surpresa. E eu tenho muita dificuldade com surpresa. A hora do casamento começar, a cerimonial chegou para mim para dizer que ia ter ceia. E eu não sabia disso. Olhei para aquilo, ceia. Como assim? Não é assim, vai entrar e tal, tudo preparado, lindo demais. E aí o Senhor vai dar a ceia para o casal, para os noivos, lá na frente. Eu falei: mas eu vou dar a ceia só para os noivos? É só para os noivos. Aí eu tinha dificuldade, na verdade eu não tinha nem avaliado isso. Eu falei: minha irmã, eu não faço coisas sem avaliar. Vamos criar uma outra coisa. E aí nós criamos um outro negócio bem legal para resolver o problema do cerimonial do casamento e não ministrei a ceia. Depois eu fui pensar, e eu ainda não tive coragem de ministrar a ceia para os noivos, porque biblicamente a minha união com a Hélia é linda, maravilhosa, ela é a mulher da minha vida, estamos há 40 anos, eu a amo, mas ela não é ligada a mim, na alma como na carne. A minha união com ela é de esposa, tem a ver com o mundo. Tem a ver com a mesma ligação que eu tenho com a minha mãe. Mas a ceia do Senhor é para a identificação do corpo de Cristo, da família de Deus. A família de Deus, do ponto de vista de Deus, é superior à família da carne na cerimônia do casamento. Ela tem a ver com uma união profunda. Ela é a identificação de que nós todos fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, fomos feitos filhos de Deus, somos todos a noiva do Cordeiro de Deus. Por isso a ceia é uma experiência de unidade, de união, uma coisa linda. Eu ainda não tenho nenhuma força para brigar com os colegas que ministram a ceia no casamento. Para brigar é demais para mim. Mas para a minha prática, eu tenho todo o carinho pelos noivos, mas entendo que ali é uma união humana. Mas quando eu ministro a ceia, eu estou antecipando algo que vai acontecer no céu. É a união da família de Deus. Por isso, quando nós participamos da ceia, nós identificamos o corpo de Cristo. Ela é fundamental. Em terceiro e último lugar, nós participamos da ceia, e isso vai acontecer igual o nenenzinho que aprendeu a comer maçã, a tomar chazinho de camomila, como que é? E está andando, já está até falando vovô. E deve falar até o final da vida. Nós, até enquanto vivermos, vamos falar que Jesus é Senhor. Por isso o texto diz: quando vocês participam da ceia,
vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Você primeiro tem uma mensagem, você anuncia a morte do Senhor. Pode voltar um pouquinho, meu irmão? Isso, passar. Anuncia a morte do Senhor, mais um. Mas, não, é seguir para frente. Seguir para frente, não para trás. Isso, anuncia, volta, mais um. Agora para frente. Ei, mas que luta, hein? Anuncia. Deixa eu destacar 2 pontos simples. Primeiro, você anuncia a mensagem certa. Alguém se lembra, alguém aqui estudou a cartilha Caminho Suave? Levanta a mão, minha geração, aleluia. Aqueles livrinhos, quem estudou nessa época, talvez tenha estudado num livrinho da 2ª série do primário. Ele tinha alguns contos. O meu preferido era da Galinha Novidadeira. Alguém se lembra da Galinha Novidadeira? A Galinha Novidadeira, ela ficava no quintal falando cocoricó. O tempo todo. Aí, um dia, ela estava pelo quintal e caiu uma goiaba podre na cabeça da Galinha Novidadeira. A Galinha Novidadeira pensou que era o céu. E aí ela saiu por todo o quintal gritando, cocoricó, o céu está caindo, já caiu um pedaço na minha cabeça. O céu está caindo, já caiu um pedaço na minha cabeça. Então, eu aprendi naquela lição, a gente estava aprendendo as letras, aprendendo a ler e aprendendo a não ser fofoqueiro. Não fale o que você não tem certeza. Não entregue uma mensagem que seja falsa. O céu não está caindo. E não caiu na sua cabeça. Caiu na sua cabeça, foi goiaba podre. Eu acho que a igreja evangélica precisa aprender que nós não somos profetas de goiaba podre. Nós somos profetas que têm uma mensagem verdadeira, real. Não anunciamos qualquer coisa. Não estamos aí dando profetada em todo lugar. Nós temos uma mensagem, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Somos homens com a mensagem, a única mensagem verdadeira. Por isso, vocês não anunciam dons, promessas, curas, coisas boas. Vocês anunciam preferencialmente a morte de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus. Uma pena quando a igreja se tornou uma profeta da autoajuda e muito menos uma mensageira do Evangelho de Jesus Cristo, das boas novas de salvação que estão no Senhor Jesus. A ceia nos lembra que nós anunciamos a morte do Senhor. E que nós anunciamos, Mateus pode mais um, e que nós anunciamos até que Ele venha. É isso que nós fazemos. Até que Ele venha, você e eu faremos a obra missionária. Até que Ele venha, nós faremos o trabalho evangelístico. Até que Ele venha, nós viveremos de uma maneira digna. Eu tinha uma dificuldade com a ceia quando há pessoas que não são crentes e estão na igreja. Na igreja que eu fui criado, na igreja de Campinas, em Goiânia, lá era comum, no dia da ceia, eu não sei quão comum era. A irmã Regina, que é um pouquinho mais velha do que eu, foi minha professora de escola dominical, quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Então, a tia Regina, ela talvez possa lembrar. Mas tinha um negócio que, no final do culto, o reverendo João Batista, às vezes, dizia assim, que os visitantes podiam ficar à vontade, os membros da igreja permaneciam para a ceia. Quando eu comecei a pastorear, eu inverti. Eu falei, eu quero convidar os visitantes a virem mesmo. Venham para a ceia, convidem os visitantes para a ceia. Porque a ceia será a igreja toda fazendo um grande teatro verdadeiro,
comendo pão, bebendo cálice, falando da mensagem do Evangelho. E o não crente deve saber a mensagem que mudou a nossa vida. É um testemunho para ele. É bom que ele veja. Depois eu fui mais ousado. Eu comecei a chamar o não crente para vir para as assembleias da igreja. Então, o não crente tem que saber como é que crente resolve os negócios da igreja. Nós temos que fazer a nossa assembleia escondido. Temos que ter vergonha da nossa reunião plenária das mulheres em ação. Não, não deveria ser uma vergonha. Pelo contrário, deve ser público, colocado na internet. Todos devem saber. Os crentes cuidam dos negócios do reino dessa maneira. É assim que nós tratamos. É assim que nós nos tratamos mutuamente. Essa festa, ela foi programada, lindamente preparada, ornamentada. Toda a estrutura foi feita para que nós pudéssemos proclamar, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Hoje, minhas irmãs e irmãos, nós vamos participar da ceia assim, tomando um comprimidinho para a memória. Hoje é dia de memória, de boas memórias. Eu nunca vou esquecer quando o Eliezer era pastor lá na igreja Betel e se fez uma homenagem ao irmão Onésimo, que era organista na igreja. E quando ele fez a homenagem, o Eliezer falou assim: o irmão Onésimo, ele está desmemoriado. Ele não lembra, ele não vai se lembrar dessa festa. Talvez quando terminar aqui, ele vai perguntar: o que você está fazendo aqui? Ele não vai se lembrar. Um membro da nossa igreja perdeu a memória. Mas, irmãos, é tão triste um membro perder a memória, mas é mais triste se a igreja toda perder a memória. O irmão Onésimo não se lembra, mas nós nos lembramos quem ele é e o que ele significa para nós. E é por isso que nós estamos homenageando o nosso presbítero da igreja. Minhas irmãs, é muito triste o Alzheimer. Lidei com grandes dificuldades com o meu pai e agora com a minha mãe. É muito difícil quando a gente se esquece de tanta coisa. Aliás, uma amiga nossa hoje esqueceu o biscoito de queijo no forno, né? Quando a gente viu, estava torradinho o biscoito de queijo. É ruim esquecer biscoito de queijo no forno, esquecer onde estacionou o carro, esquecer onde está a chave. Mas jamais vamos nos esquecer o que Cristo fez por nós. Se lembram ainda do cântico? Nunca esquecerei. Nunca esquecerei o que Ele fez por mim. Livrou-me da morte, do mundo e do mal. Nunca esquecerei. Eu nunca esquecerei o que Cristo fez por mim. Vamos orar ao nosso Deus? Se você quiser usar esse pão, você pode usar, mas se você quiser usar esse... Nós vamos agora participar da ceia do Senhor.
quero aproveitar esse momento para agradecer as mulheres em ação, que com essa, basicamente a mesma equipe que preparou hoje, também preparou para a convenção que nós tivemos em Anápolis. Deus as abençoe ricamente. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e ele partiu e deu aos seus discípulos. A ideia, toda essa figura bíblica, não apenas de tomá-lo, mas perante o público, ele rasgar essa ideia de que o meu corpo foi moído por vocês, foi rasgado, foi entregue a vocês. Lembra essa ação generosa de Deus, um comprimido para minha memória, para sua memória. Nós vamos ficar em pé e orar e agradecer ao Senhor pelo pão que será servido. Eu queria pedir ao pastor Carlos Bastos que ficasse perto daquela mesa que está ali, apenas para acompanhar. E o pastor de Rio Verde estava ali atrás. Pode ficar na mesa, por favor, pastor, ali do lado. Pastor Paulo. O Senhor Jesus tomou o pão, tendo dado graças, disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Vamos orar? Pai Celeste, hoje, como igreja do Senhor, recebemos o pão, lembrando o corpo do Senhor. Pedimos que nossa memória seja aguçada, para lembrar quem somos, o que éramos e o que fez o Senhor em nosso favor. Bendito seja o teu nome, louvado seja o Senhor. Consagramos ao Senhor o pão e comemos dele conforme o ensinamento da tua palavra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar as irmãs a que nós mantenhamos toda uma ideia de alegria e reverência. Aprendi isso reverentes e felizes. Então, reverentemente felizes, convido a que procurem os lugares onde tem o pão dos dois lados, podem se servir do pão e voltar para o seu lugar. Depois todos juntos vamos comer. Pode pegar e voltar. Este é o meu respirar. É o meu respirar. Pode pegar apenas o pão e voltar. Pode deixar o cálice onde está. Pegue apenas o pão e volte. Em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade. Podem pegar apenas o pão e deixar o cálice. Mas se você tiver com o cálice na mão, não preocupe. Pode guardar e esperar. Mas pode pegar apenas o pão primeiro. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti.
teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Vamos cantar juntos. Eu nada sou sem ti. Eu perdido estou sem ti. Conforme o ensino da palavra de Deus, ele toma o pão, dá aos seus discípulos e diz: comei dele todos. Nós vamos comer o pão e permanecer aonde estamos para um momento de oração silenciosa com o Senhor, sem pressa, com bastante calma, falando ao Senhor das nossas memórias, agradecendo a Ele por tudo que Ele fez por nós. Comei dele todos. Amém. Aleluia. Aleluia. Depois de cear, de comer o pão, o Senhor então pegou o cálice. Nós vamos agora participar do cálice. As irmãs prepararam uma mesa que lembra ervas amargas, que lembra os frutos da época em que a igreja se reunia, o peixe, o pão e também o fruto da videira. O fruto da videira é colocado numa botija e ele é servido assim. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. A uva foi prensada, o vinho foi preparado, o sangue foi derramado e nós fomos salvos pela graça de Deus. Amém? Nós vamos usar hoje esse cálice individual. Já faz tempo que usamos nas nossas igrejas cálice individual. Ultimamente temos encontrado esse que vem lacradinho. A primeira vez que eu vi foi lá na África, achei tão chique, lacradinho. Mas como nós vamos receber assim, vamos fazer assim. Você vai buscar o cálice, você vai abrir ou deixar para outra pessoa abrir. E nós vamos trocar cálice com 2, 3, 4 pessoas. E dizer assim: meu irmão, minha irmã, isso tem a ver com o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E depois desse momento de pegar o cálice e trocar, então vamos ter um momento juntos. Então não tome ainda, espere um pouquinho, apenas troque. Se você se sentir mais segura em trocar com ele fechado, porque você tem medo de sujar a roupa, de não dar certo, não tem problema, você pode trocar e a última pessoa abre, tá bom? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor nosso Deus, consagramos a Ti
esse fruto da videira. E entendemos que ele representa algo tão mais profundo. Louvamos o teu nome por Jesus Cristo, nosso Salvador, por sua morte na cruz do Calvário e sua ressurreição. E participamos do vinho até que o Senhor venha. Um dia no céu, o Senhor participará conosco, novo no reino de Deus. Seja assim, em nome de Jesus. Amém. Podem se deslocar para os lugares, na mesma ideia de comunhão, de alegria e reverência. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, no meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar, no perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céus é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar. E logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir, na glória do Senhor, em todo esplendor. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Amém, graças a Deus. Podem voltando para os lugares. Aleluia, graças a Deus. Todas receberam. Amém. Depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice e disse: olha, esse cálice é uma aliança, a nova aliança no meu sangue. Quem estiver abrindo pode abrir. Talvez precise de uma ajudinha. A gente vai fazer no YouTube como abrir cálice de ceia. É um tutorial. Assim conforme a palavra de Deus nos diz, bebei dele todos. Amém. Que o Senhor nos abençoe. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos
o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele as aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dEle, que Ele opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Nós estamos terminando o momento da ceia, vamos ter a posse e o encerramento do retiro. Convido você a acalmar o seu coração e celebrar conosco o final. Pode se assentar, irmãos. Pode ir direto?